Olá, meus caros alunos e alunas, eu sou o professor Heron, você está no canal Heron Educador. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para a nossa atualidade, que é a respeito da democracia. A gente vai entender o surgimento da democracia lá na Grécia Antiga e fazer reflexões sobre o modelo atual de democracia que temos aqui no Brasil. Então, vamos à aula? Eu começo mostrando para vocês aí que a cidadania ela é exercida de diversas formas, como o voto, grêmios estudantis, partidos políticos, passeatas e etc. A gente tem aí uma charge no qual a gente observa ali um grêmio estudantil e um aluno, digamos assim, falando a respeito das coisas importantes ali de se debaterem, de se construírem dentro de uma escola, como os debates, teatro, música e esportes. Eu queria chamar a sua atenção que ser cidadão quer dizer, entre outras coisas, você ter um corpo de direitos e um corpo de deveres. Todo cidadão ele tem um corpo de direitos e um corpo de deveres. Basicamente é assim que funciona a nossa cidadania brasileira hoje. Você tem vários direitos, como direitos à liberdade de expressão, à liberdade de ir e vir. Você tem direito à alimentação, você tem direito a lazer, a esportes, tudo isso são cláusulas pétreas da nossa Constituição, que é uma Constituição democrática, beleza? Esse é um ponto. E como você exerce a sua cidadania? Obviamente respeitando todos os seus deveres, cumprindo esses deveres, e também você exerce a sua cidadania através do direito de voto, pois se você tem mais de 16 ou mais de 16 anos, você já tem o direito de participar da escolha do poder em nosso país. Você também pode participar em grêmios estudantis, uma organização política dentro da sua escola, no qual você vai exigir que seja cumprido todos os seus direitos e também fazer com que aqueles que são os seus pares façam por onde exercerem os seus deveres. Outra situação é a participação diretamente política, em partidos, em passeatas. Tudo isso é algo constitucional, organizado pela democracia brasileira e o corpo de poderes e direitos do qual você tem. A democracia ela vai surgir lá em Atenas, isso por volta aí do século VI a.C. Nela, apenas os cidadãos participavam da política. E ali eu mostro uma imagem dos cidadãos atenienses, digamos assim. E aí eu quero te chamar a atenção sobre uma coisa. Nem toda a Grécia era um local democrático. A gente vai observar que a Grécia era formada por várias cidades, estados independentes uma das outras. A democracia surge em um determinado momento de uma dessas cidades, que é Atenas. E a outra coisa que é importante a gente pensar, só os cidadãos atenienses participavam da democracia. Ou seja, aqueles que não eram cidadãos estavam à margem da cidadania. E vale outra coisa de se destacar que é de extrema importância. Eram poucos que moravam em Atenas considerados cidadãos. Não eram todos. Eram cidadãos maiores de idade, em sua maioria maior de 21 anos. Eram cidadãos homens, não poderia ser mulheres. Eram cidadãos pessoas livres, ou seja, não poderia ser escravo. Ou seja, havia uma certa limitação no qual um grupo muito pequeno poderia, digamos assim, exercer o seu poder de representação e de escolha diretamente no modelo democrático ateniense. Em Atenas, a democracia era direta, enquanto hoje temos uma democracia indireta. Então, como é que funcionava aí? Mais ou menos como a imagem que está aí ao lado. Os cidadãos se organizavam numa assembleia, nessa assembleia era discutido coisas relevantes à vida, digamos assim, social dos atenienses. Essas discussões levavam a uma votação e cada cidadão tinha direito a um voto. E o cidadão ele se autorrepresentava, ou seja, você ia até a assembleia e, sendo favorável a determinada ação, você levantava a sua mão. Sendo o contrário, você permanecia com a mão abaixada. Ou seja, não tinha alguém que representasse você na assembleia.
era uma democracia direta. Você diretamente se auto-representa. Diferente aí do que temos aqui no Brasil hoje. O nosso modelo é uma democracia indireta, ou seja, a gente escolhe os representantes que vão governar para a gente. Em que momento a gente escolhe isso? Nas eleições para vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, isso do poder legislativo, ou seja, aquele poder do qual faz as leis. A outra votação também é para o poder executivo, aquele que vai administrar o país. Nesse caso seria o prefeito, o governador e o presidente da República. Você entrega o seu poder de decisão a essas pessoas e essas pessoas é que vão organizar o Estado, definir as ações financeiras, as ações legais, o que vale e o que não vale a lei. E é claro, eu quero te chamar a atenção, seria impraticável uma democracia direta num país tão grande quanto o Brasil. Imagina se tivesse uma discussão sobre uma determinada lei, se todo cidadão tivesse que levantar a sua mão para dizer se era favorável ou contrário à lei. Ou, se a gente tentar modernizar as coisas, imagine que você tivesse que ir, toda vez que se pensasse uma lei nova, você tivesse que ir às urnas para decidir se você é a favor ou contra a lei. Isso é impraticável. Por isso a gente tem a democracia representativa. Eu vou eleger alguém que vai representar os meus interesses na Câmara dos Deputados, no Senado, no governo do Estado e por aí vai. Agora eu quero que você preste bem atenção nessa charge que eu estou propondo aqui para vocês. Percebam o seguinte, há uma banca ali com várias batatas e um valor de R$6 provavelmente pelo quilo da batata, um valor muito alto. E aí, ao lado você tem uma senhora e do outro lado do balcão, né, o comerciante. E a senhora vai dizer o seguinte, não tem mais Estado democrático de direito? E o comerciante diz para ela, está em falta. O pessoal está levando hipocrisia no lugar. E aí tem algumas coisas nessa charge que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Primeiro conceito aí, o Estado democrático de direito. O que quer dizer isso? Quer dizer que um Estado, ou seja, um país no qual se exerce ali a democracia com uma série de direitos estabelecidos. Quais são esses direitos? Entre eles nós vamos ter o direito à liberdade, o direito à igualdade, o direito à alimentação para a população, o direito à saúde, o direito à educação, todos esses são as bases do direito que tornam as pessoas iguais para que seja exercido a democracia, beleza? Então esse é um ponto. O outro ponto que ele vai falar é a hipocrisia. O que significa hipocrisia? Seria aquela ideia falsa, tá? A pessoa hipócrita seria aquela pessoa falsa que diz que faz alguma coisa, mas na verdade faz outra. Bom, voltando à charge, que você pode observar aqui do lado, o que ela vai querer dizer basicamente ali? A senhora, ao dizer que não tem mais Estado democrático de direito, ou seja, não tem mais um Estado que vá proteger a população, dando a ela um Estado de igualdade, principalmente quanto à alimentação, e por que essa senhora está dizendo isso? Pelo alto preço da batata. Então, nesse sentido, como a batata está num valor alto, ou seja, um valor simbólico aí, os alimentos sejam tão caros, que vai fazer com que haja pessoas que tenham acesso à alimentação e outras pessoas que passam fome. E se uma pessoa passa fome, ela não é igual a outra, obviamente, que está com uma alimentação saudável. Nesse sentido, o Estado ele não garante a igualdade entre as pessoas. E qual é a resposta do comerciante? Está em falta esse Estado de direito que a moça está falando ali. O comerciante está dizendo o seguinte, está em falta. As pessoas estão levando hipocrisia no lugar. E o que seria essa hipocrisia aí no lugar? As pessoas falam que estamos nós aqui no Estado de direito, quando na verdade não estamos. E aí serve uma reflexão interessante. Será que vivemos numa plena democracia? As pessoas são realmente iguais entre si? Há, de fato, uma igualdade no que tange à educação, à saúde, à segurança pública? Será que o policial que entra dentro de uma favela, ele entraria da mesma forma dentro de um bairro nobre de uma grande cidade, como, por exemplo, de Alphaville, em São Paulo, ou de Copacabana, no Rio de Janeiro?
há de fato uma igualdade ou a gente vive apenas na hipocrisia de dizer que existe democracia, mas que na realidade prática da nossa vivência ela não existe? Agora acabou, eu vou ficando por aqui. Agradeço demais por você ter assistido essa aula até aqui. E se você gostou desse vídeo, eu peço a você que dê um like aqui nesse vídeo e se inscreva no meu canal para seguir estudando História com o professor Heron. Até a próxima e muito obrigado. Valeu!